Já orou pedindo a intervenção divina na sua situação? Já pediu para Deus te ajudar? Deus enviará ajuda a você. Quero que você pense em 4 áreas da vida que podem nos levar a buscar o auxílio de Deus. Momentos de fraqueza, caos, solidão e confusão. Nessas situações, clamamos ao Senhor por socorro. Quando estamos fracos, Deus nos fortalece. Em tempos de exaustão, quando nossa energia vacila, Ele nos concede seu poder divino. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 4, versículo 13: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Durante o caos, Deus nos dá paz interior. Quando as tempestades da vida nos cercam e a ansiedade ameaça dominar nossos corações, Ele proporciona uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Nos momentos de solidão e isolamento, Deus é nosso constante companheiro. Quando nos sentimos abandonados, Ele nos lembra que nunca nos deixará nem nos desamparará. Quando estamos incertos e confusos, Deus nos concede sabedoria e clareza. Estes são apenas alguns exemplos das inúmeras maneiras pelas quais Deus nos auxilia hoje. Em 15 de janeiro de 2009, o capitão Sullenberger estava no comando do voo 1549 da US Airways, um Airbus A320 com 155 passageiros e tripulantes a bordo. Logo após a decolagem do aeroporto LaGuardia, em Nova York, o avião atingiu um bando de gansos canadenses, fazendo com que ambos os motores perdessem potência. Enfrentando uma emergência de vida ou morte e sem motor, o capitão Sullenberger tomou uma decisão instantânea. Ele avaliou a situação e percebeu que não seria possível retornar a nenhum aeroporto próximo com segurança. Em vez disso, decidiu tentar um pouso de emergência no rio Hudson. Com habilidade e calma notáveis, Sullenberger conseguiu pousar o avião suavemente na superfície do rio. Esse pouso bem-sucedido, conhecido como o Milagre no Hudson, permitiu que todos os 155 passageiros e tripulantes evacuassem a aeronave nas asas e em botes salva-vidas, onde foram resgatados por barcos e balsas próximos. A Fox News relatou que a New York Waterway considera esse o resgate marítimo mais bem-sucedido na história da aviação, de acordo com seu site. Muitos passageiros poderiam ter morrido ou sofrido de hipotermia se as equipes de resgate não tivessem respondido tão rapidamente. Quero que você veja como a ajuda chegou e o desastre foi evitado. Hoje quero te dizer que Deus enviará ajuda a você também. Há uma história na Bíblia que ilustra como Deus nos ajuda, encontrada em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23. Para resumir essa passagem, uma manhã, o servo de Eliseu acordou e viu um grande exército inimigo cercando a cidade. Assustado, ele correu até Eliseu e exclamou: Mestre, estamos em grandes apuros, o inimigo nos cercou. Mas Eliseu estava calmamente confiante e disse: Não se preocupe, há mais conosco do que com eles. O servo estava confuso, pensando que Eliseu havia perdido a razão, pois havia apenas os dois na casa. Então Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do servo para que ele pudesse ver. De repente os olhos do servo se abriram e ele viu algo incrível. As colinas ao redor da cidade estavam cheias de cavalos e carruagens de fogo enviadas por Deus para proteger Eliseu e seu amigo. Eles estavam cercados por um exército celestial. Deus enviou ajuda a Eliseu e seu servo. E eu quero que você saiba que Deus pode enviar ajuda para você também em meio à sua situação. Deus é nosso protetor. Em tempos de angústia e perigo, Ele permanece como nosso escudo sempre presente. Assim como um pai amoroso protege seu filho do mal, nosso Pai Celestial vigia sobre nós dia e noite. Deus é nosso consolador. Em momentos de tristeza e pesar, Ele envolve eternamente seus braços ao nosso redor, oferecendo consolo e paz. Ele é a fonte de nossa força quando estamos fracos, fornecendo um ombro para nos apoiarmos e um ouvido atento para ouvir nossas orações. Deus é nosso guia.
Em meio às incertezas da vida, Ele age como nosso guia fiel, iluminando nosso caminho e nos conduzindo em direção à retidão. Deus é nosso provedor. Em tempos de necessidade, Ele graciosamente provê para seus filhos, garantindo que não nos falte nada de bom em todos os aspectos da vida. Ele é nosso protetor, consolador, guia e provedor. Quando nos sentimos perdidos, com medo ou inseguros, basta recorrer a Ele em oração e fé, pois Ele está sempre pronto para estender sua mão amorosa. Você pode ter ouvido o ditado que diz que a vida é uma montanha russa. Pode soar clichê, mas há verdade nessa frase. A vida é feita de momentos bons e difíceis. Nós vivenciamos tanto os altos quanto os baixos. Como cristãos, não somos imunes às dificuldades da vida. De fato, muitos argumentariam que enfrentamos mais dificuldades do que os não cristãos. Afinal, a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. Salmo 34, versículo 19. Observe como a Bíblia diz que muitas são as aflições. Estou te contando isso não para te desencorajar, mas para que você esteja fundamentado em sua perspectiva. Amar e viver para Jesus Cristo não significa que você terá uma vida livre de problemas. Quando enfrentamos desafios ou dor, isso não significa que o Senhor nos ama menos. Deus não nos promete uma vida sem sofrimento, problemas, dor ou dificuldades. Na verdade, Ele nos conta o oposto. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus nos diz que no mundo teremos aflições. Em muitas outras passagens das Escrituras, os apóstolos e o próprio Jesus nos lembram que os cristãos sofrerão, serão perseguidos e enfrentarão muitas provações. Eles nos dizem isso não para nos fazer miseráveis ou ansiosos, mas para nos lembrar da nossa realidade e nos encorajar a permanecer fortes em nossa fé. Depois que Jesus nos adverte sobre os muitos problemas que enfrentaremos, no mesmo verso, Ele nos ordena que tenhamos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Então eu posso não saber pelo que você está passando, mas tenha bom ânimo, porque em Jesus você é um vencedor. As coisas podem estar difíceis agora, mas tenha fé no Senhor e Ele verá você passar por isso. Talvez você esteja em um lugar escuro agora, mas mantenha-se firme e continue segurando em Jesus. Há uma luz no fim do túnel. Deus não quer apenas que sejamos felizes e alegres, mas também deseja que nos voltemos a Ele em oração durante os tempos difíceis. Na verdade, essas dificuldades podem nos motivar a buscar a Deus com mais fervor e desespero. Quando estamos enfrentando problemas, nos damos conta de quão frágeis e limitados somos sozinhos. Sentimos-nos impotentes e percebemos a necessidade da intervenção do Senhor. Quando você está em um momento difícil, você se torna desesperado pela presença de Deus, pois é dela que você extrai força. Por outro lado, às vezes podemos nos sentir tão sobrecarregados com nossos fardos e problemas que não temos energia ou motivação para nos aproximar do Senhor em oração. Isso é apenas Satanás, tentando nos manter miseráveis e sem esperança. Ele não quer que busquemos a Deus, nem que Deus nos ajude a sair de nossa situação difícil. Não se deixe enganar por ele. Quando as dificuldades surgirem, busque aquele que pode te resgatar. Volte-se para seu primeiro amor e busque a Deus em oração. Tiago, capítulo 5, versículo 13, nos dá o melhor conselho. Está alguém entre vocês sofrendo, então ele deve orar. A Bíblia está repleta de exemplos do povo de Deus orando em tempos difíceis. Ezequias é um exemplo. Isaías profetizou que Ezequias morreria em breve e lhe pediu que se preparasse para sua morte iminente. Imagine como Ezequias se sentiu ao receber essa notícia. Rasgar suas roupas e colocar cinzas na cabeça seria uma reação compreensível, mas o que ele fez foi diferente. Isaías, capítulo 38, versículo 2, diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor.
E sabe o que aconteceu? O Senhor ouviu a oração de Ezequias, viu suas lágrimas e estendeu sua vida por mais 15 anos. Outro exemplo é Ana, uma mulher estéril que desejava desesperadamente ter um filho. Ela chorava continuamente e não comia. Um dia, na amargura de sua alma, foi ao templo e orou ao Senhor, chorando em angústia. Ela abriu seu coração para Deus, pedindo-lhe um filho e prometendo que dedicaria a vida dele ao Senhor. Deus ouviu sua oração e lhe concedeu um filho, Samuel, que se tornou um dos maiores profetas. Os apóstolos também enfrentaram muitos sofrimentos e dificuldades. Em Atos, capítulo 16, Paulo e Silas foram lançados na prisão por pregar sobre Jesus. O que eles fizeram? Oraram e cantaram hinos a Deus enquanto estavam presos. Os prisioneiros os ouviram e a terra tremeu, soltando suas correntes. Esse evento levou o carcereiro e sua família a acreditarem em Jesus e encontrarem a salvação, além de os apóstolos serem libertados da prisão. Esses exemplos demonstram o poder da oração. Se Ezequias pôde orar após receber uma sentença de morte, Ana ousou pedir a Deus que abrisse seu ventre e Paulo e Silas louvaram a Deus durante a prisão. O que nos impede de orar quando enfrentamos situações difíceis? Todas essas pessoas foram levadas a orar devido às provações e obstáculos que enfrentaram. Sejamos encorajados a fazer o mesmo quando enfrentamos tempos difíceis. Não fiquemos tão sobrecarregados a ponto de nos sentirmos sem esperança e desanimados. Em vez de fugir dos nossos problemas, corramos para Jesus Cristo. Corramos para aquele que venceu o mundo, que é nosso refúgio e fortaleza, que nos diz para invocá-lo no dia da angústia, que nos resgata e cura todas as nossas feridas e doenças. Precisamos buscá-lo em todas as circunstâncias, especialmente nas dificuldades da vida. Jesus Cristo é nosso Consolador, uma ajuda sempre presente em tempos de necessidade, a única ajuda de que precisamos. Sim, como seres humanos, temos sentimentos e emoções, e ninguém pode negar isso. Deus não espera que estejamos rindo e dançando o tempo todo, mas o que Ele quer de nós é nosso compromisso com Ele. Deus deseja nossa fé, que estejamos tão envolvidos com Ele, que corramos para Ele primeiro quando surgirem problemas. Deus não deve ser nosso último recurso, mas nossa primeira escolha em todas as situações. Todos aqueles sentimentos negativos e pensamentos que temos quando estamos passando por momentos difíceis podem ser transformados pela oração. Paulo nos aconselha em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus está além da nossa compreensão. Podemos ficar tranquilos, sabendo que todas as nossas dificuldades e problemas podem ser colocados aos pés da cruz. Coloque todas as suas preocupações aos pés de Jesus e veja-as serem substituídas por sua incrível paz. Todos nós temos aquele versículo da Bíblia que fala conosco de maneira especial. Para mim, é o Salmo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Muitas vezes, quando estive com medo, agarrei-me a essa palavra. Muitas vezes, quando estava lutando com incertezas, voltei-me para o Salmo 16, versículo 8. Eu aplico esse versículo na minha vida colocando o Senhor sempre diante de mim. Em outras palavras, Deus ordena meus passos. O Senhor vai à minha frente para limpar meu caminho. Ele já está no meu futuro. Quando diz que porque Ele está à minha direita, não serei movido, eu reivindico e declaro que o Senhor está ao meu lado. Estou ancorado em Jesus, enraizado em Jesus e unido a Ele. Portanto, não posso ser movido ou abalado, não por minha própria força ou poder, mas por causa daquele que vive no meu coração.
Eu gostaria de oferecer alguns conselhos para você hoje. Encontre sua escritura. Encontre uma passagem na Bíblia que fale ao seu coração. Encontre um versículo para se agarrar. O Salmo 16, versículo 8, me dá esperança porque, não importa o que o futuro reserve, eu sempre coloco o Senhor diante de mim. Se o amanhã chegar, ou se o amanhã nunca chegar, eu coloco o Senhor sempre diante de mim. Se meus amigos me deixarem e me abandonarem no futuro, se meu chefe no trabalho não cumprir suas promessas, se meu pastor cair em desgraça, eu não serei movido ou abalado porque coloquei o Senhor sempre diante de mim. Então, eu encorajo você a fazer o mesmo. Encontre o seu versículo, aquele que mudará seu foco do problema à sua frente para o Deus que prometeu lutar suas batalhas. A palavra de Deus está aqui para nos oferecer direção, inspiração e fortalecer nossa fé. Imagine alguém com problemas de visão. Até as atividades mais simples se tornam desafiadoras. Da mesma forma, um cristão sem a palavra de Deus é como uma pessoa com visão debilitada. Sem a palavra você não percebe a proteção que recebe e não vê a paz que está ao seu alcance. A palavra de Deus revela muitas coisas. Ela nos mostra o diabo como ele realmente é, um enganador e pai das mentiras. Ela nos revela a paixão de Cristo, o amor que o levou a ser ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra de Deus revela tudo isso. A palavra de Deus é a visão de um cristão. É por isso que é importante obedecer a Josué, capítulo 1, versículo 8. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas meditarás nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar na palavra nos mantém focados no Senhor. Quando a palavra está escondida em nossos corações, sempre teremos um motivo para dizer que está tudo bem. Se você está lutando e não consegue encontrar uma saída, ajuste sua visão. Mantenha seus olhos em Jesus e em sua palavra. Se a economia está boa ou não, se seus amigos estão presentes ou te abandonaram, seus olhos devem estar sempre na palavra do Senhor. Considere estas 3 perguntas sobre a palavra de Deus. Como você a está usando? Quão bem você a conhece? Como você está sendo transformado por ela? Quando fazemos da leitura da Bíblia uma prática regular, estamos passando tempo de qualidade com nosso Pai Celestial, lendo a carta que Ele escreveu para nós. A palavra de Deus nos transforma, cortando através de cada pensamento e atitude. Segure tudo contra a palavra de Deus para saber se está fazendo algo certo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Deus fala em sua palavra para que possamos ser corrigidos, conhecer os caminhos da justiça e saber como navegar nesta vida. A Bíblia nos diz em João, capítulo 1, versículo 1, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra de Deus está lá desde o início dos tempos, e quando vemos a Bíblia como as próprias palavras de Deus, Hebreus, capítulo 4, versículo 12 faz sentido. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Precisamos levar a palavra de Deus a sério em todos os aspectos de nossas vidas. As características da palavra de Deus são vivas, trazem vida e são vida para o crente. Deus é o doador e a fonte da vida eterna, portanto sua palavra também é. Se você diz que é cristão, mas não tem a palavra de Deus em você, não tem vida. Quando a palavra está realmente em você, ela te corrige e te guia. A palavra de Deus pode te refinar como o fogo, destruir o mal como um martelo e construir um caráter piedoso em sua vida.
Ela expõe nossas falhas como um espelho, guia-nos como uma lâmpada e uma luz, e fornece nutrição como o pão. A palavra purifica e renova sua mente. Sejamos encorajados a tomar a palavra do Senhor mais seriamente. Aplique-a em sua vida para ter direção, nutrição e força. Falemos a palavra de Deus sobre nossas vidas. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz: que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, enquanto vocês confiam nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Declare isso sobre sua vida. Isaías, capítulo 26, versículo 3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aplique isso à sua vida. Mantenha sua mente firme em Deus e ele te manterá em perfeita paz. O Salmo 103, versículo 1 ao 5 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Mantenha esses versículos em seu coração e deixe a palavra de Deus guiar sua vida.